Boa noite a todos. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz, de Piratuba, Santa Catarina. Hoje é dia 27 de julho de 2020. Convido a todos os nossos amigos, em qualquer tempo e lugar, que nesse instante se conectem conosco em um momento de oração, elevando o seu pensamento às fontes infinitas e soberbas que vertem do alto sobre nós, trazendo as energias que recompõem o nosso espírito e o nosso corpo, colocando a nossa mente numa condição de entendimento para as palavras que possamos encontrar esta noite, que elas possam servir para nós como auxílio e lenimento. Do livro Fonte Viva, escrito por Emmanuel pela mediunidade de Chico Xavier, no capítulo 1, página 11, nós temos Diante da Lição. O livro que nos inspirou tem essa capa. E Emmanuel nos coloca o seguinte: muitas pessoas, ao se depararem com as lições vertidas pelo Mestre Jesus, alegam sua incapacidade em reter aquelas propostas renovadoras, pensando justificar assim a sua permanência no erro e na ignorância. Jesus, o nosso Mestre, trouxe lições preciosas, capazes de nos catapultar para um futuro melhor, para uma realidade espiritual mais complexa e mais pacificada. Todavia, essas lições, apesar da sua simplicidade, em nenhum momento são lições fáceis. Nós nos agarramos de modo injustificável ao nosso erro, à nossa ignorância, à nossa materialidade. Não atribuímos valor às lições deixadas pelo Cristo. Não abrimos o nosso coração e o nosso sentimento para aquelas verdades. Justificar assim a permanência no erro e na ignorância não vai nos palmilhar o caminho da evolução. É necessário que tentemos, da nossa parte, absorver essas lições. Algumas pessoas que simpatizam com o Evangelho redivivo, apresentado pela doutrina espírita, reclamam também das dificuldades em estudarem aquelas lições, colocando empecilho em parágrafos longos, palavras rebuscadas e raciocínios filosóficos. O estudo da doutrina espírita, apesar de ser revestida pela pleiade de espíritos auxiliados pelo Cristo, em trazerem para nós, de volta aos tempos modernos, o Evangelho do Cristo, mas desta forma redivivo, também reclamam dessas lições. Reclamam dos parágrafos e das palavras, dos raciocínios. É necessário que estudemos, é necessário que nos aprofundemos na doutrina espírita. Eu lembro por mim, no início dos estudos, eu tinha dificuldade, encontrava dificuldade em entender aquelas lições. Muitas palavras que encontrei nos primeiros estudos, eu só fui entender muitos anos depois. Só fui entender muitos anos depois o que elas significavam naquele parágrafo, naquela condição, naquele contexto. Joana de Ângeles, a mentora do nosso querido Divaldo Franco, em um diálogo com ele, trazido no livro O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert, coloca para nós a importância da palavra. Diz ela assim: é difícil para nós, os espíritos, verbalizar aquilo que pensamos.
verbalizar, vestir a ideia com uma palavra, às vezes é matar essa ideia, porque limitamos o nosso pensamento. As palavras têm conteúdo emocional pelo que são conhecidos. Quando trazemos uma ideia, um fato desconhecido, teremos de vestir esse fato, essa ideia, com expressões conhecidas, e nem sempre os conseguimos. As palavras têm um conteúdo emocional, e quando elas estão colocadas num parágrafo, dentro de um determinado contexto, elas revelam muito mais do que simplesmente vestir um conhecimento ou descrever um fato. Elas trazem a emoção, trazem o conteúdo emocional. E muitas vezes nós simplesmente vemos a palavra, lemos a frase e não entramos, não nos aprofundamos, não nos abrimos para o que esse sentimento, para o que aquele momento, para o que aquele contexto quer significar. E, com certeza, nós é que saímos perdendo. Ocorre, porém, que não são as lições do Cristo ou os textos da doutrina espírita que carregam dificuldades intransponíveis. Não é o Cristo e não é a doutrina que traz a dificuldade, mas sim nós. Nós é que antepomos tapumes e valas desculpistas diante do esforço que nos cabe em elucidar a informação vertida pelo alto. Nós é que nos distanciamos, nós é que não fazemos o esforço que deve ser nosso em buscar, aprender, elucidar a lição que nos chega. Nós é que damos desculpas. Se nós dispensássemos ao estudo do Evangelho a mesma atenção que depositamos nas províncias da distração e da leviandade, deixaríamos de ser ineptos nos assuntos da evolução e da correção espiritual, tão importantes para o nosso equilíbrio e paz interior. Nós gastamos muitas horas da nossa vida em distração e leviandade. Com isso, nós nos tornamos capacitados em distração e leviandade, mas abandonamos o nosso espírito ao desequilíbrio e a uma paz interior que muitas vezes desejamos, mas não buscamos. Porque para nós, esses assuntos, dentro do nosso processo evolutivo, ainda não nos causam interesse. Quando alguém te fala das coisas do Cristo e afirma sobre verdades, ouve e medita acerca das luzes que está recebendo. Nós devemos ouvir e meditar. Não importa quantos livros nós lemos, importa que leiamos talvez somente um, mas que nos aprofundemos, que busquemos, que garimpemos dentro desse livro lições para nós e que coloquemos essas lições em prática em nossa vida. Se ouvimos alguma coisa, meditemos sobre ela. Se ouvimos as frases do Cristo, meditemos sobre essas frases. Ali existem palavras que possuem conteúdos de verdade, que possuem sentimentos e emoções, que estão calcadas num olhar para o futuro. E é importante para nós retermos isso e tentarmos compreender, desvestindo aqueles conceitos de modo a que eles nos cheguem ao coração. Mesmo pareça difícil o entendimento, avalia atribuir valor às lições que te chegam. Se nos chegam lições, o alto
nos julga depositário daqueles tesouros e merecedor dessa consideração. Se essas lições se chegam até nós, se nós estamos em condições de recebê-las, devemos avaliar dentro de nós que existe ali um valor que o alto nos trouxe. Tesouros que vertem do alto, porque nós somos merecedores de consideração do Cristo, merecedores de consideração dos bons mentores, dos nossos amigos espirituais, dos nossos espíritos guias, que trazem para nós verdadeiros tesouros, que nos consideram a ponto de se preocuparem em trazer para nós as lições que precisamos. Da nossa parte, vamos avaliar o valor, avaliar que devemos nós atribuir valor a essas lições. Porque talvez hoje elas nos cheguem e amanhã nós não as tenhamos, mas as necessitemos. Mas devemos lembrar também que é inútil ouvir embevecido as palavras inspiradoras de um orador se nós não nos dispusermos a abrir o nosso coração para que o nosso sentimento seja tocado e para que nós possamos mergulhar nas águas tépidas da claridade bendita que chega até nós. Não basta simplesmente ficarmos inspirados, embevecidos. Devemos abrir o coração. As palavras têm sentimentos e elas tocam o nosso sentimento. Falam de sentimento para sentimento, de emoção para emoção. Vertem do coração de um espírito preocupado conosco. E o desejo desse espírito é atingir o nosso coração, o nosso sentimento. Quando assim o fazemos, nosso espírito mergulha em águas mornas, em águas cálidas, repletas de bendita claridade que chega até nós. Coloquemos então o nosso coração, a nossa emoção na lição que chega, porque ela vem para o nosso bem. Nosso coração e nossa consciência são como uma câmara escura e sombria. Para que a luz entre, é necessário que cada um de nós destrave o ferrolho que existe por dentro, de modo que o calor desprendido pelo sol de amor aqueça nosso espaço frio. O nosso coração é travado por dentro. O nosso coração, o nosso psiquismo, a nossa consciência esconde um ferrolho por dentro. Nós é que devemos abrir o nosso coração, destravar o ferrolho do nosso coração e da nossa consciência que está por dentro. As lições são como um sol que entra pela janela, entra pela porta que nós abrimos. E o espaço que pode ser frio e indiferente na nossa consciência, no nosso coração, de repente pode ser aquecido, porque o sol do amor nos aguarda a abrir o nosso coração. Mas nós precisamos treinar o nosso olhar e a nossa atenção para as coisas do alto. E elas passarão despercebidas, elas serão desapercebidas pelas oportunidades que nos cercam. Nós devemos treinar a nossa atenção e o nosso olhar. Porque as coisas do alto podem estar ali para nos ajudar, para nos auxiliar, mas elas não serão percebidas. E as oportunidades que nos cercam serão perdidas. Muita orientação, muita ajuda é desperdiçada e perdida pela nossa incúria e displicência. Nós precisamos treinar o nosso olhar e atenção. A forma de fazer isso é atribuir, como diz a leitura, valor às lições que nos chegam. Treinar o nosso olhar para ver as coisas que nos cercam,
prestar atenção nas lições que nos cercam, atribuir valor pela consideração que chega até nós. Muitas vezes precisamos de ajuda, muitas vezes precisamos de orientação. E muitas vezes, com toda certeza, todas as vezes, essa ajuda e essa orientação está ao nosso lado e nós não a percebemos porque não prestamos atenção. Estejamos convencidos que, dedicando uma parte de nossa vida para as coisas do Espírito, em retribuição à nossa boa vontade, o Senhor da vida nos dará o entendimento necessário e compreensão a todas as coisas. Se nós nos voltarmos para esse aprendizado das coisas do Cristo, aprendizado para as coisas da doutrina espírita, se nós estivermos conscientes e o nosso coração e a nossa consciência estiverem aquecidos pelo sol de amor, muito provavelmente nós teremos o entendimento e a compreensão que desejamos e que buscamos. O Senhor da vida, Cristo, nosso Mestre, eles estarão ali para nos auxiliarem. Nós teremos a compreensão que necessitamos das coisas materiais, das lições que nos chegam e do esforço que devemos fazer para manter essas lições dentro do nosso coração e dentro do nosso espírito. A vida de encarnado passa rápida. A vida do espírito nunca se esgota. Nós precisamos entender essa relação e transitar em melhores condições pela realidade espiritual e pela realidade material que nos cerca. É necessário que estejamos atentos e que busquemos entender aquilo que nos chega. Era sobre isso que eu gostaria de falar sobre hoje. Espero sinceramente ter contribuído para que os corações sinceros se interessem pelos estudos do Cristo e pela doutrina espírita, que tanto nos auxilia e nos orienta. Espero sinceramente conseguir plantar o início de um novo paradigma nos corações sinceros que estão realmente buscando as lições do alto e o auxílio do Mestre. Que os bons espíritos possam estar sempre conosco, que os nossos mentores nos acompanhem e nos inspirem e que nós sejamos bons instrumentos maleáveis para tocar a sinfonia da vida aonde somos convidados a estar. Era sobre isso que eu gostaria de falar. Espero que assim seja no coração de todos. Agradeço a participação e a companhia. Que assim seja. Boa noite.